Muito bem, começamos a entrevista à cabeça de lista do LIVRE à Câmara Municipal de Sesimbra, Carina Calisto. Para começar, quem é Carina? Quem sou eu? Sim. É uma pergunta muito estranha. Então, eu sou a Karina, tenho 40 anos, sou licenciada em Educação, licenciei-me mais tarde, sou uma mulher neurodivergente, sou autista e tenho PHDA, sou mãe de um jovem também autista, também com PHDA, também não oralizado, em que nós comunicamos através de comunicação aumentativa e língua gestual portuguesa. E sou uma das fundadoras, formadora e mentora da Impacto Educa, que foi uma entidade que nós criámos para dar, para dar empoderamento às pessoas, crianças, jovens, adultos com neurodivergência e ou deficiência e as suas famílias. Qual é a sua ligação a Sesimbra, Sesimbra especificamente. ao concelho? Então, eu mudei-me para cá. Eu nasci na Margem Sul, sempre cresci na Margem Sul. Os meus avós, desde que eu me lembro de ser gente, tinham uma casinha que nós chamávamos-lhe o terreno, na Quinta do Conde, quando a Quinta do Conde ainda era Pinhal, só. E os meus tios sempre viveram em Sesimbra, então sempre tive uma ligação próxima, apesar de eu ter nascido e crescido no Miratejo. Entretanto, na altura da entrada para o primeiro ano do meu filho, eu mudei-me para Sintra. Sintra, mesmo Sintra, tipo para uma aldeia entre a serra e o mar. E depois, entretanto, voltei para cá e decidi voltar para a Quinta do Conde, que foi uma zona que, onde os preços ainda estavam mais acessíveis, era uma zona que estava em grande crescimento, era Sesimbra, que eu já conhecia e já estava bastante confortável aqui. Portanto, moro aqui já há 4 anos. Muito bem. E o que é que a trouxe para a política? Ora, eu vou dizer o mesmo que tenho dito sempre, que é, eu não vim por uma questão de ambição pessoal, eu vim por uma questão de necessidade. Que é, eu sempre fui, especialmente desde que sou mãe, especialmente desde que tenho um filho com uma deficiência, eu sou uma pessoa muito ativista em termos dos direitos humanos, em termos dos direitos das pessoas com deficiência, especificamente das crianças com deficiência, e especificamente no direito à educação e no direito à liberdade. Um, isso, por isso é que eu fui tirar a minha licenciatura, fui tirá-la já em adulta, por isso é que eu me coloquei também no mestrado de Política Social. Um, e o que acontece foi que, de repente, eu comecei a perceber que tipo, tinha que fazer mais e que este mais tinha que vir de outras bases. Tinha que vir. Eu sempre fui ativa politicamente, ou seja, nunca foi uma coisa que me passasse ao lado. Eu sempre fui militante de algum partido, sempre fui muito ativa em termos de acompanhamento político. Nunca pensei em participar diretamente como candidata. Mas nesta altura senti necessidade, porque senti necessidade de. Nós temos um lema na deficiência, na neurodivergência, que é nada por nós sem nós. E eu senti que dentro das minhas limitações e dentro das minhas dificuldades, há uma coisa com a qual eu não tenho dificuldade, que é com a parte da comunicação. E, portanto, eu deveria usar isso para poder usar a minha voz, para conseguir dar o nosso ponto de vista e as nossas necessidades. E a sociedade compreender o que é que nós estamos a passar e compreender que cerca de 10% da população tem uma neurodivergência ou uma deficiência, mas que 10% da população continua a ser muita gente. E nós temos tanto direito à vida como outros. Isso foi um bocadinho por aí. Uhum. Falou-me que já militou noutros partidos. Qual foi o seu percurso político, resumidamente? Eu militei sempre no Bloco de Esquerda. E depois chegou ao LIVRE a partir de que altura, mais ou menos? Eu, entretanto, tive uma fase com o Bloco que incompatibilizei-me, não com os ideais, porque acho que a esquerda, no geral, partilha. Mentira, eu comecei no Partido Comunista, depois, na altura do Louçã e do Miguel Portas, mudei-me para o Bloco de Esquerda, e entretanto, não tinha noção, um ano, talvez, mudei para o LIVRE, porque tive aqui uns 2 anos sem estar ligada a nenhum partido, ainda um bocadinho em busca do que é que me fazia sentido. Sim. Muito bem, vamos então começar a falar dos temas mais concretos e começamos com a educação. A descentralização de competências nesta área trouxe inúmeros desafios para a gestão autárquica, em virtude, sobretudo, do desfazamento entre o dinheiro que o Ministério transfere e o que as Uhum. escolas precisam. Vamos a um exemplo, o das assistentes operacionais. Embora estejam a ser cumpridos os rácios estabelecidos por lei, faltam assistentes operacionais nas Uhum. escolas.
sem contar, ou pelo menos sem contar já com a revisão dos rácios por parte da tutela, o que é que uma autarquia pode fazer para colmatar estas necessidades? Ok, nisso eu estou um bocadinho confortável a falar por um motivo, porque nós, como Impacto Educa, nós temos propostas para resolver isso como entidade da sociedade civil, porque eu acho que se formos única e exclusivamente a contar com a autarquia sozinha, os seus fundos e da forma como as coisas estão a ser feitas, não vai dar resultados, porque não há forma de conseguirmos esticar o dinheiro que existe. No entanto, há coisas que a autarquia pode fazer muito especificamente, nomeadamente a nível de formação das assistentes operacionais, porque por vezes não tem tanto a ver com a quantidade, mas com a qualidade dos assistentes que temos. Até há poucos anos era obrigatório os assistentes operacionais terem pelo menos a formação de técnica de auxiliar de educação. Neste momento, preenchem os requisitos de qualquer técnico que entre para a Câmara, dependendo da idade, nono, 12º, a escolaridade mínima para a idade. O que quer dizer que, na maioria das vezes, temos pessoas a serem auxiliares que não têm aptidão, não têm capacidades, nem sequer deveriam estar nas escolas. Então, quando nós já temos um rácio que, teoricamente, está correto, mas que na prática não é real, okay? Porque temos muitas crianças que ainda não foram assinaladas, temos crianças que, apesar de estarem abrangidas no Decreto-Lei do 54/2018, que é da educação inclusiva, não são contabilizadas para uma necessidade de uma assistente específica, ou seja, há muitas falhas neste caminho. A autarquia tem que começar por investir na formação das pessoas que contratam e depois mudar o paradigma da educação, mudar o paradigma de como é feita esta gestão em termos escolares. A variação da CDU avançou com a contratação de mais assistentes operacionais, suportando-a com o orçamento municipal. Uhum. É este o caminho a seguir? Do meu ponto de vista, Sim. não. Eu volto a repetir que tem mais a ver com a qualidade do que com a quantidade. Nós temos muitas entidades e nós temos, felizmente, em Portugal, muitas formas da sociedade civil intervir diretamente com as escolas ou com as condições autárquicas. Eu acho que em termos de autarquia teríamos que investir, volto a repetir, na parte da formação e também muito numa bolsa de voluntariado. Posso explicar porquê? A grande maioria das escolas de educação têm disciplinas em que os jovens têm que fazer atividades e participar em horas de voluntariado para ganharem carteira de créditos, para conseguirem ficar com as disciplinas feitas. Nós na Impacta trabalhamos assim. Damos formação aos nossos voluntários, os nossos voluntários dão-nos suporte com as nossas crianças, fazemos voluntariado nas escolas públicas, para comatar essa necessidade de assistentes operacionais, e é um win-win. Os nossos voluntários saem com a sua carteira de competências e com formação, a escola vê colmatada as suas necessidades e toda a gente ganha. Já há alguma parceria, por exemplo, dessa associação, creio? Não é uma associação? Não é uma empresa social. Dessa empresa com a Câmara ou Nós temos algo do parceria com a género? Junta de Freguesia da Quinta do Conde. Tentámos com a Câmara, tentei muito, porque tínhamos um projeto já com parceiros muito bons em termos de Erasmus+, em que tínhamos que criar uma academia de professores dentro da área da inclusão e que o agrupamento de Maria de Carmo Serrote, que é um agrupamento público, iria ser o principal beneficiário deste Erasmus+, e simplesmente andei 3 meses atrás da vereadora da educação e nunca consegui ser atendida. Só para terminar esta questão das assistentes operacionais, ainda que o problema possa ser resolvido de outras formas, como está a referir, as próprias assistentes operacionais têm salários bastante baixos. Exato. E, de alguma forma, a função de assistente operacional se tornou quase numa simples porta de entrada na função pública, porque as pessoas entram para as escolas, depois estão lá há pouco tempo e pedem rapidamente transferência, também porque há mais condições de trabalho. O que a autarquia pode fazer neste âmbito, sabendo que as tabelas salariais são definidas pelo governo? Isso é uma das coisas que acontece não só com o problema não foi só nas assistentes das escolas, foi também, por exemplo, nos assistentes operacionais dos hospitais, dos auxiliares. Criaram um só posto de emprego, são assistentes operacionais, não importa se estão em hospitais, não importa se estão em lares, não importa se estão em escolas. E são a tabela mais baixa
da, da, da tabela de ordenados da função pública. Visto que a autarquia não tem poder para mexer em determinados valores, porque não pode, ok? Há outras formas de conseguir dar benefícios e apoio a estas pessoas que são por vezes tão ou mais importantes do que os próprios professores, porque eu não sei se têm noção, mas a maioria dos assistentes operacionais passa mais tempo com as crianças do que os professores ou do que os pais. São aqueles que estão mais tempo e que convivem mais, que sabem mais, que estão sempre nos grupos. Portanto, existiria outras formas, nomeadamente, volto a repetir, em termos de formação, em termos de, por exemplo, bolsas para rendas. Também seria importante que nós, no livro, temos essa proposta em termos de criarmos bolsas de habitação para empregos essenciais. Há muitas outras formas de compensar as pessoas e de as fazer sentirem úteis no seu trabalho. Agora, pense comigo, João. Se você é contratado por uma função da qual não tem formação, da qual é mal pago, da qual é desvalorizado e da qual olham para si como se fosse um porteiro ou um senhor das limpezas, ia vestir a camisola? As assistentes operacionais já nos levaram também a falar da educação inclusiva, mas vamos entrar mais no tema. As crianças com necessidades educativas específicas continuam a ser discriminadas no acesso à educação no Conselho e temos um exemplo concreto. Apesar de ser dada prioridade a estas crianças na inscrição para a escola a tempo inteiro, os antigos ATL, quando uma criança com necessidades educativas específicas precisa de uma pessoa só para si a acompanhá-la permanentemente, o acesso aos antigos ATL acaba por ser vedado porque não existem pessoas contratadas para o efeito. Que soluções, esta é uma pergunta mais geral, mas que soluções têm para tornar a educação do Conselho mais inclusiva Estamos também? a falar da ATL que é gerido pela Associação de Pais ou estamos a falar dos CAFs? Estamos a falar da ATL gerido por. Por Associação de Pais? Não, contratado. Dos Neste momento acho que CAFs? já não há. Ainda temos ATLs geridos pelas associações de Sim, pais? mas a maioria. Este caso concreto era já pela empresa Gerido contratada. Ok, pronto. Volto a repetir que o paradigma da educação inclusiva tem que mudar. Porque a educação neste momento, nós temos que pensar na diferença entre integrar e incluir. Ok? O que acontece neste momento é que nós, nas escolas, nós integramos os alunos com necessidades especiais. E eu sei do que falo, porque, para teres uma noção, o meu filho está em ensino doméstico. Eu recuso-me que o meu filho esteja na escola. Porque eu sei que a escola não cumpre o seu direito à educação, não cumpre o seu direito ao bem-estar físico e ao bem-estar emocional. E como eu sei que o meu filho tem esses direitos garantidos, que são direitos dele, eu coloquei o meu filho em ensino doméstico por não confiar em nenhuma escola. Não invalida que a Impacto Educa não faça voluntariado nessa escola, não tenha bolsas para os miúdos com mais necessidades e não seja um ATL que os vai buscar para os poder acolher. Algo deles de forma gratuita, quando os pais não têm necessidade. Em termos de autarquia, voltando à parte da integração e da inclusão, nós neste momento o que nós temos é integração, que é nós achamos que podemos colocar as crianças todas na escola e não lhes dar as acomodações que elas necessitam. Nós estamos a falar de escolas que não têm capacidade de receber as crianças, seja capacidade física, seja capacidade sensorial, seja capacidade cognitiva, seja que a escola por si só já é um obstáculo, okay? E que de repente também não têm apoio humano, não há fundos para este apoio humano e volto a repetir que não é fácil esticar dinheiro. Portanto, quando diz o que é que a autarquia podia fazer, a autarquia tem que mudar o paradigma da educação. O 54 de 2018 foi substituir a educação especial pela educação inclusiva. Mas o que aconteceu na realidade é que mantemos a educação especial, mantemos crianças fechadas em unidades que deixaram de existir, passaram a ser CAs, Centros de Apoio à Aprendizagem, mas continuamos a manter crianças fechadas lá, das 8 da manhã às 3 da tarde, que nem intervalos fazem, porque teoricamente não têm auxiliares para as levar às turmas. Portanto, nós não podemos continuar a tapar buracos. Nós temos que mudar todo o paradigma. Mas o que é que isso significa em concreto? Significa contratar mais assistentes Não, operacionais? significa formar as pessoas, desconstruir o capacitismo e fazer alterações estruturais nas escolas. E porquê é que isso ainda não foi feito? Uma excelente questão, não é? Também adorava ter essa resposta. Não por falta de propostas. Outra das grandes dificuldades das famílias de crianças com necessidades educativas específicas é precisamente o acesso a terapias. É certo que a oferta deste tipo de terapias é da responsabilidade do Ministério da Educação nas escolas,
Sim, Mas do o atual CRI. executivo municipal criou um projeto que oferece gratuitamente uma série de terapias a cerca Oferece de... QB. Oferece QB. O que eles fazem é, eles têm um grupo de crianças, e eu sei porque isto foi uma das minhas grandes discussões com o Departamento de Educação este ano na Câmara, porque tivemos uma criança que estava a usufruir de uma dessas terapias e foi colocada fora das terapias numa reunião feita sob pressão com com o subdiretor da escola, com a mãe e com as técnicas, em que não foi chamada a professora de Educação Especial para dar o seu parecer, que é obrigatório, e da qual não há ata. Portanto, não aconteceu só. O que fizeram foi, criaram planos de... João, tens de compreender que, tal como o racismo, o capacitismo é algo que está intrínseco na sociedade. Está bem? Sabes o que é o capacitismo? Ok. Mas para quem não sabe, o capacitismo é como se fosse o racismo da deficiência. Okay? É desvalorizar a pessoa por ela ser diferente e considerar que ela é menos. Este capacitismo está intrínseco. E está intrínseco nas medidas que criam para apoiar estes meninos. Então, qual é que é as medidas de seleção? Eles vão às turmas, dão prioridade aos meninos mais novos e que as técnicas que a autarquia contrata considerem que têm mais vantagens em ter aquele tipo de apoios. Neste caso em específico, e eu posso falar abertamente disto porque eu fiz queixa sobre esta situação, este menino não conseguia participar em grupo na natação terapêutica, na hidroterapia, que era uma das terapias que eles ofereciam, e a terapeuta decidiu que ele não devia continuar porque não estava a tirar usufruto da terapia e, portanto, estava a tirar lugar a outra criança que podia usufruir. O que não é verdade. O menino podia não cumprir aquilo que a terapeuta queria que ele fizesse, mas se ela tivesse falado com a professora de Educação Especial, teria percebido que, desde que o menino tinha começado aquela terapia, as aulas tinham sido muito mais fáceis, estava a ter cada vez menos crises e estava muito mais regulado. Portanto, voltamos ao capacitismo. Quando isto passou para a alçada da autarquia, o que acontece é que há projetos que ficam muito bonitos no papel, novamente capacitismo, estamos a dar coisas aos meninos coitadinhos, mas que na prática não se valem nada. Não trabalham absolutamente nada em termos de autonomia, não empoderam as crianças, não empoderam os jovens, não empoderam as famílias. A minha questão, não sabia, pronto, contornos do funcionamento dos projetos. A minha questão era mais, prendia-se com o facto de são 80 as crianças mais ou menos as abrangidas pelo projeto, há outras 400 com necessidades educativas menos severas. Estas são as indicações que eu Pois, tenho. capacitismo. Definam severas. Não percebi. Estou a dizer para definirem o que é severas. A minha questão era qual é a posição, primeiro, sobre a criação deste projeto. Já percebemos, mas que resposta é que podemos dar às restantes famílias que não estão a ser abrangidas? Novamente, mudar o paradigma. Nós temos que compreender que as terapias, elas existem, o meu filho falas, eu também as faço, e são essenciais, não é isso que está em Mas causa. a Câmara Municipal devia contratar terapeutas, devia A ter questão é, programas em que, repara, de articulação com o setor privado e social. temos que pensar do outro lado, que é, se nós dermos as acomodações corretas às crianças e aos jovens, muitas vezes conseguimos suprimir determinadas necessidades, determinadas terapias. Ok? Ou conseguimos reduzir esse número, ou conseguimos dar acomodações suficientes para poder ver terapias em pequenos grupos. Nós não podemos falar em precisamos de 20 ou 30 ou 100 terapeutas sem mudarmos o paradigma da educação inclusiva. Neste momento, se tu me dissesses se eu achava que devia estar na alçada da autarquia, sim. Em parceria com a sociedade civil, sim. Mas a sociedade civil tem que atuar. E quem tem que decidir isso, quem tem que estar à frente dessas decisões, são as entidades que, ponto um, ou são constituídas por pessoas com deficiência e ou neurodiversidade, ou ponto 2, aquelas que oferecem esse tipo de recursos de uma forma acessível para as famílias. Porque depois isto também acontece. Acontece que eu vi os custos das terapeutas na Câmara e posso dizer que eles estavam a pagar mais pela terapeuta do que, por exemplo, o pago pelos meus terapeutas. Portanto, isto não é bem gerido. Vamos, para terminar a questão da educação, estamos a demorar-nos mais, mas Desculpa. mas é importante, claro. Falemos de creches, elas são gratuitas, mas faltam vagas e, portanto, Uhum. muitos pais ou vão para o privado ou quando não há dinheiro têm de arranjar outras alternativas. Que propostas têm para resolver ou pelo menos diminuir
a dimensão deste problema que é a falta de creches. Em primeiro lugar, todos nós estamos de acordo que temos que aumentar o número de creches. Nós não podemos estar a criar incentivos à natalidade, não podemos estar a dizer que precisamos de mais crianças e que os jovens tenham mais filhos, depois não há forma de terem de os deixarem. Por outro lado, isto é a postura do livro. Eu, pessoalmente, tenho mixed feelings nesta questão, porque existem algumas alternativas que eu acho que seriam viáveis, nomeadamente a criação de espaços de coworking para mães ou pais que estivessem a amamentar ou estivessem a fazer aleitamento, que pudessem ter suporte babysitting e também fazerem teletrabalho, que são possíveis. Seria, por exemplo, uma resposta para Essa aqueles que criação de espaços de coworking pode passar pela Câmara, é isso? pode passar pela Câmara, sim. Nós temos espaços de coworking da Câmara. Mas mais alargados e com mais funcionalidades. Porque aí, por exemplo, se estivéssemos a falar de criação, porque no primeiro ano de vida os pais têm direito a uma redução horária. Okay? Portanto, pais que façam teletrabalho, que tenham redução horária, estamos a falar que trabalham 6 horas por dia. Sendo que uma delas pode ser de refeição, acabam por ser 5 horas por dia. Isto se não forem da função pública, se forem de trabalham menos horas, estamos falando de privado. Se houver um sítio onde eles possam trabalhar em teletrabalho, onde possam gerir a sua vida em teletrabalho, em que possa ser coworking e terem um apoio direto ali, que possa suportar as crianças enquanto eles estão a trabalhar, se calhar essas crianças não precisavam estar em creche, podiam estar no espaço de coworking. Mas precisamos de mais creches. Relativamente às creches, elas devem ser, a Câmara deve financiar a construção de creches públicas, incentivar o setor social. Qual é Eu acho que devia incentivar o setor social das creches, ou seja, apostar nas IPSS, em tudo o que seja entidades públicas ou privadas, por um motivo nesta fase. E tudo o que eu estou a falar, estamos a falar para resolver um problema grave que tem que ser resolvido o mais depressa possível, não a longo prazo, ok? Porque o que está a acontecer foi que a autarquia neste momento deixou as coisas arrastarem até um ponto em que são necessárias soluções rápidas, porque todos os anos, temos muitas crianças a ficarem de fora. Se nós vamos estar a construir escolas desde o início, nós vamos estar a tirar um orçamento que muitas vezes não temos, que nem sequer chega para outras partes, dentro da própria autarquia, de coisas que são igualmente importantes. Se nós apostarmos nas IPSS, o que acontece é que as IPSS, elas próprias têm um suporte financeiro por parte da Segurança Social que já vem fora. Então deveríamos ter, por exemplo, não lembrar de uma coisa simples, mas imagina, podíamos ter renda acessível para a criação de IPSS em determinadas zonas. Por exemplo, em determinados edifícios devolutos que uma pessoa quisesse alugar e construir uma creche IPSS, a Câmara dar uma renda acessível para poder usufruir disso, nessa condição. Vamos passar precisamente para a habitação e para o ordenamento do território. De acordo com os censos de 2021, mais de 30% dos alojamentos no Conselho são de uso sazonal ou secundário. Para essa percentagem contribuem em larga medida a freguesia do Castelo, onde 36% das casas são de uso sazonal ou secundário, e sobretudo a freguesia de Santiago, onde estamos, onde quase 60% dos alojamentos não são de uso permanente. Portanto, os censos de 21 apontam ainda para um número muito reduzido de alojamentos vagos. A pergunta é, tendo em conta esta realidade, que provavelmente ter-se-á agravado, qual é a sua interpretação? Faltam casas em Sesimbra ou as habitações, em Sesimbra falo no Conselho, se faltam casas ou as habitações já existem, estando a ser utilizadas para outros fins que não a residência permanente, e que propostas concretas têm para combater a crise da habitação? Ok, então, nós somos a favor de uma construção sustentável. Okay? Obviamente que a partir do momento em que temos mais pessoas a virem viver para o Conselho, há de haver necessidade de haver mais construção. Um bocadinho lógica comum. No entanto, também somos a favor que deveríamos aumentar as taxas para segundas habitações ou habitações que são usadas para fins comerciais de alojamento local. Isso é outra questão, novamente, para aqui um teto máximo aos alojamentos locais. Okay?
Já na freguesia de Santiago devia ser alargado a outras freguesias ou não? É a pergunta. Como assim? Se devia ser alargado, já há no núcleo central da freguesia de Santiago uma limitação, uma suspensão Sim, sim, das sim, licenças. alargado no geral. Porque assim, eu acho que é ótimo para o turismo, nós não somos contra o turismo, ok? Mas temos que criar turismo sustentável e o turismo não pode substituir os habitantes. Ok? Portanto, a lógica seria, obviamente que será necessária mais construção, eventualmente, desde que seja construção sustentável e não empreendimentos de luxo, que nós queremos uma construção digna, que as pessoas possam usufruir dela. Nós temos o plano do 3C, que é Casa, Clima e Conforto, exatamente por causa disso, porque tem a ver com a casa, uma habitação digna, clima em termos de ser sustentável e o próprio conforto da pessoa onde ela vive. Portanto, precisamos de mais habitação, mas também precisamos de dar a volta à parte do alojamento local excessivo, passar a fazer uma certa pressão. E quando eu digo pressão é sempre um bocadinho mal visto, porque não estou a dizer, e às vezes interpretam isto desta maneira, de estar a tirar as casas às pessoas e obrigá-las. Ninguém tem o direito de fazer isso. Está bem? Agora, haver incentivos para, por exemplo, essas casas de alojamento local, algumas que estão acima do limite, haver um incentivo para passarem para casas de arrendamentos longos, por exemplo. Isto já era uma forma de se fazer. Quando falou em construir mais casas, de que forma é que isso pode ser feito? O Orçamento Municipal tem capacidade para isso? Que candidaturas podem ser utilizadas? Há assim alguma meta que o LIVRE tenha para esta corrida eleitoral em termos de habitação pública? Nós temos uma meta, mas entre todos achamos por bem não a divulgar. Por um motivo, porque isto era a nossa meta de sonho, era aquilo que nós gostaríamos muito de conseguir. No entanto, sabemos que nem sempre tudo depende de nós, nem sempre tudo depende dos nossos orçamentos e vai depender muito do estado que as coisas estiverem, o que é que já tiver sido atribuído e não atribuído, e do custo, não custo. Estamos numa época muito instável em termos económicos. Portanto, nós temos algumas metas para a construção, mas Acha que a estratégia local de habitação está ajustada às necessidades habitacionais da população? como Acha que assim? acha que é suficiente? Há uma estratégia local de habitação que é um documento orientador que tem as Se principais. estivesse adaptada, não tínhamos tantas questões com a habitação, para não. Muito bem. Falemos do PDM. Ele está em revisão há alguns anos. Qual é a visão política que ele deve incorporar, sabendo que ele está praticamente pronto, pelo menos assim o diz o Presidente da Câmara? E a grande questão é: as críticas ao atual Executivo são sobretudo pela demora na revisão deste. Não só pela demora, mas pela transparência também. Quando nós tivermos acesso a ele e o conseguirmos consultar devidamente, talvez possamos falar. Para perceber o que é que. A minha questão era, enquanto candidato, o que é que, se for eleito, o que é que fará para acelerar esta revisão? Primeiro vou lê-la, que só por aí já há de ser alguma coisa boa. E a partir daí, um bocadinho consoante aquilo que lá esteja na revisão, veremos o que é que se faz. É muito complicado estar a dar respostas concretas de algo com o qual sempre que nós tentamos obter respostas não há uma transparência. Bem, portanto, eu não vou estar a mentir e dizer que faria isto ou aquilo sem ter a certeza absoluta do que é que está a ser revisto e como é que está a ser revisto. Falemos dos empreendimentos. Que posicionamento assumem relativamente aos empreendimentos turísticos já licenciados para a zona entre o MEC e o Cabo Espichel e para a Mata de Sesimbra? O posicionamento nós já sabemos, mas o que é que farão em concreto caso sejam eleitos? Isso é muito simples. Paramos o licenciamento. E as O consequências licenciamento, legais ou as consequências legais, nós acreditamos que muitas delas foram contornadas para este licenciamento ser aprovado. Ou seja, temos em conta que provavelmente, se formos fazer uma auditoria nestes licenciamentos, elas nunca seriam aprovadas, até porque têm áreas protegidas e várias questões. Portanto, eu acho que isso não será tema. acha que não haverá dificuldade em suspender o licenciamento? A dificuldade será provavelmente alguns lobbies que não vão ficar felizes. Mas pronto, não é assim. Não Uh, podemos agradar toda a gente.
Vamos passar para a mobilidade. As infraestruturas, neste caso, junto aos empreendimentos do MEC, estão asseguradas pelos promotores, mas nos grandes acessos ao concelho, os municípios já sofrem com muito trânsito na maior parte do ano. Primeiro, que impacto terá a construção destes projetos na mobilidade e depois, que soluções trazem para diminuir o trânsito Ok. para fora do concelho? Há uma coisa que tem que ter em conta, que é esse tipo de projetos megalómanos que estão a criar e com a acessibilidade que estão a criar para eles, não é para a população comum do concelho. Porque vão ser projetos que são de outro patamar. Nós no livro temos a proposta da Sesimbra a 15 minutos. Nós acreditamos que, como temos vários. Sesimbra é muito diferente, ok? Freguesia para freguesia, dentro da própria freguesia, tipo, é tudo muito distinto, tem acessos muito complicados por vezes. Portanto, não é fácil chegar e dizer vamos pôr transportes aqui para toda a gente. Okay? Não é fácil. No entanto, a nossa proposta é criar a tal Sesimbra de 15 minutos, que é garantir que no tempo de 15 minutos qualquer pessoa de qualquer freguesia tem acesso aos serviços básicos que necessitam. Okay? E dentro destes serviços básicos podemos, por exemplo, criar mini carreiras de base dentro destas pequenas localizações. Depois, em termos de infraestruturas mesmo, há algumas muito específicas em determinados sítios. Ainda há bocadinho vínhamos a falar que há uma, por exemplo, na Quinta do Conde, que tem a ver com entradas e saídas da Quinta do Conde. A Quinta do Conde cresceu de forma. Então, retomando, tivemos aqui algumas dificuldades, mas Não soluções técnicas. para diminuir o trânsito que nos leva, nas vias que nos levam a fora do concelho. Então, começar por apostar em melhores transportes públicos, com mais acessibilidade. Isto é um ponto que muitas vezes eu não ouço as pessoas a falarem e já tenho visto muitas vezes, após os debates, fazerem questões do então como é que ficam as pessoas com deficiência, as pessoas com mobilidade reduzida. Os transportes públicos eles têm que ter acessibilidade para todos, ok? Criarmos ciclovias, por exemplo, que façam ligação seguras entre determinados sítios. Estava-me a lembrar, por exemplo, na questão de Coina. Coina é um problema. Também a estação de comboios de Coina é um grande problema, porque na altura, quando ela foi construída, não se estava, ou não se ponderou, ou não se contou com a afluência que iria ter. E se tentares ir apanhar um comboio em hora de ponta em Coina, seja o trânsito de carros, seja o caos em termos de estacionamento, é o descalabro. Portanto, isto também acontece muito porque os autocarros não são certos e quando vêm já vêm muitas vezes cheios. Existem vários autocarros que vão para Lisboa, mas são carreiras que demoram muito tempo e são poucas. Mas e como é que podemos melhorar isso em concreto? É preciso mais Primeiro, autocarros? É precisamos de preciso... fazer uma revisão de carreiras. Okay? Tem que se fazer um estudo de carreiras. Enquanto não se fizer um estudo de carreiras, não se consegue compreender quando e onde é que elas são mais eficientes. E isto é uma das coisas que eu tenho falado muito, especialmente com as pessoas. Eu conheço várias pessoas que trabalham na Carris e todas elas me dizem o mesmo, que é criam-se carreiras que não fazem sentido de serem criadas. Ou diminuem-se carreiras que não deveriam ser diminuídas. Se nós tivermos melhores transportes públicos, o mais é relativo. Ok? Acessos pedonais, ciclovias, até arranjar formas alternativas das pessoas poderem deslocar. Tem a Há segurança. custos calculados para esse tipo de propostas? O orçamento municipal suporta... Poderia suportar se as coisas fossem feitas com estudos. A sociedade civil também pode intervir nisto. Okay? Por isso é que o livro defende tanto a participação, uma democracia ativa, a participação cidadã muito ativa, porque muitas das informações que na maioria das vezes a autarquia necessita, poderia facilmente ir buscá-las à sociedade civil. Okay? Nós conseguimos, através de associações, através de sindicatos, através de cooperativas, de outro tipo de grupos associativos, ou mesmo de empresas privadas, ir buscar informações muito pertinentes para melhorar os serviços públicos. Tem a ver com uma gestão, não tem a ver propriamente. Obviamente que se a gestão não estiver a ser bem direcionada, o dinheiro nunca vai chegar a colmatar todas as falhas. Então voltamos depois de mais uns problemas técnicos.
Para terminar a questão das pavimentações, o que é que pode ser feito nos próximos 4 anos para que as coisas não se arrastem e não venha a acontecer exatamente o mesmo ou parecido com o que aconteceu neste mandato? Uma melhor gestão de orçamentos. É uma melhor gestão de orçamentos, uma melhor gestão de material. Acha que será necessário fazer novos empréstimos? Eu volto a repetir, João, aquilo que já tinha dito mais que uma vez, que é, nós temos muita dificuldade em aceder à informação neste momento, porque há muito pouca transparência da atual autarquia. Portanto, esse tipo de questões, eu tenho algum receio em dizer que sim ou que não, nós não temos acesso a determinadas informações. Portanto, é difícil planear propriamente o futuro. Se tivéssemos acesso à informação toda, ok, não fragmentada, talvez fosse mais fácil não planear, mas talvez dar uma ideia, ok? Quando se tem acesso a informação muito fragmentada e muito direcionada, fica muito mais complicado. Muito bem, vamos passar para o desenvolvimento económico. Quais, quais, quais são os eixos principais da estratégia de desenvolvimento económico que defendem para Sesimbra? E se o turismo, se há vontade de diminuir a nossa dependência económica relativamente ao turismo? Nós não precisamos de. Ok, a dependência é sempre algo que tem uma carga um bocadinho pesada, não é? Nós sermos dependentes de algo para a nossa sustentabilidade é sempre um pouco assustador, por motivos óbvios. Talvez a melhor postura, digo eu, seria de criarmos talvez um turismo sustentável ou um tipo de turismo que não fosse tão sazonal. Sesimbra tem uma grande vantagem em relação a outros locais, que é, em termos culturais, Sesimbra é muito rica, seja em termos de património, seja em termos de artistas, seja em vários níveis. Portanto, nós temos zonas e ações lindíssimas que poderiam atrair turismo em todo o ano. Portanto, não temos que ser, isto para dizer que não precisamos ser dependentes de um turismo sazonal. Okay? Mais que isto, seria importante nós também valorizarmos o que Sesimbra tem de bom. Sesimbra tem uma identidade cultural muito forte. Cada uma no seu conceito, cada uma no seu conceito, perdão, cada uma na sua freguesia, mas tem identidades culturais muito fortes, com muita, como quer dizer, há muita forma de desenvolver Sesimbra e nos tornar autossustentáveis sem ser única e exclusivamente do turismo. Uma das formas, por exemplo, que nós podíamos fazer, pegando também na parte da cultura para o desenvolvimento, era a partir do momento em que nós atraíssemos determinados artistas para a nossa vila, isto iria gerar, obviamente, iria gerar mais pessoas a viverem aqui, que automaticamente iria gerar mais comércio, portanto, tentar ser um bocadinho menos sazonal e tentar que se prove que Sesimbra tem potencial todo o ano sem ser dependente de nada. E para além do turismo, o que é que deve apostar, em que é que deve apostar a economia do Conselho, ou em que é que As nossas paisagens naturais, deve basear-se? nossas paisagens naturais são incríveis. Porque é que não podemos apostar nas paisagens naturais, por exemplo, em termos de educação? Porque é que não podemos apostar mais no associativismo para fazer, novamente pegando nas paisagens naturais, para trabalhos com associações? Com um Conselho que vive sobretudo de comércio local, de micro e pequenos empresários, que propostas têm para responder às dificuldades que estes empreendedores enfrentam? Okay. Na maioria das vezes o que acontece é mais dos microempresários tem muito a ver com as rendas. Okay? Porque as rendas, a inflação, o custo das rendas é altíssimo. E isto acho que acaba por ser praticamente comum a todos os empresários. Há determinados negócios que valorizam muito o local onde estão, ok? E que seria uma mais-valia terem rendas acessíveis. De que forma é que a autarquia pode fazer isso? A autarquia pode fazer isso utilizando os seus próprios edifícios que possa ter e que possa disponibilizar, caso não tenha, oferecendo incentivos fiscais para quem produzir rendas acessíveis. O governo já tem essa criação da renda acessível, isso já existe.
Ou seja, por cada zona, se a pessoa praticar um arrendamento até X valor, em vez de estar a descontar 28%, desconta 11%. Qual é que é o problema deste plano de renda acessível? É que os valores das rendas acessíveis são muito baixos para o custo de vida. Okay? Se Sesimbra, e volto a repetir, isto tem tudo a ver com comunicação com a cidade, com Sesimbra, comunicação com os cidadãos, comunicação sempre. Se criasse um programa de renda acessível para comerciantes, em que houvesse benefícios fiscais para eles poderem ter os seus negócios abertos, seria uma forma de contornar a situação. Vamos falar de ambiente. Com o abandono da agricultura, existem zonas do concelho em que a floresta e o mato acabam também por seguir o mesmo caminho. Há relatos de desordenamento, de falta de limpeza. Além disso, as alterações climáticas vêm também tornar, à partida, os incêndios mais agressivos e mais frequentes. Que soluções defende para prevenir os incêndios florestais no concelho e proteger, desta forma, o nosso património natural, que aqui já defendeu? Okay. Em termos de focos, a grande decisão tem a ver, e volto a repetir, com o trabalho de... Tem que considerar que, na nossa postura, a autarquia são representantes da população. Okay? A autarquia sozinha não faz nada. Pode tomar decisões, é verdade. São representantes, no sentido que têm a obrigação de tomar determinadas decisões, especificamente em termos de valores e de investimentos, mas deve trabalhar sempre com a sociedade civil, sempre. E com o mercado com o privado. Estes três eixos têm que funcionar sempre. Com a diminuição da agricultura e com esses sítios que ficaram mais devolutos, sendo que o que nós queremos é sustentabilidade, porque é que não podemos apostar em atividades que sejam ao ar livre e que promovam esses espaços para outro tipo de questões que não sejam só agricultura? Estamos a falar de que tipo de atividades? Temos tanta coisa, podemos criar atividades, por exemplo, para as escolas, podemos criar atividades de urbanismos, nós temos falta de parques infantis. E isso vai ajudar a cuidar da floresta, é isso? Vai sempre ajudar, porque vamos ter sempre que a ter limpa. Há a forma de nós criarmos grupos voluntários que trabalham com isto. Mesmo que não haja grupos de voluntários, se tivermos uma zona que é utilizada para determinado fim, a zona envolvente vai que obrigatoriamente ter que ser limpa, certo? Não vamos correr o risco, por exemplo, em Monsanto. Como é que se limpa Monsanto? Monsanto é gigante. Okay? Evita-se. Temos guardas florestais, temos algumas pessoas que limpam realmente as autarquias, porque é importante irmos mantendo a manutenção, mas uma grande parte daquela zona limpa-se porque existem determinados locais lá, que são projetos, que são trabalhos, que são quintas, criaram para piqueniques, criaram para outras atividades, para a população poder usufruir do espaço, e vai-se mantendo os sítios. Os sítios tornam-se nesse estado quando estão ao abandono. As explorações, falemos das pedreiras, as explorações de areia da zona sul da mata de Sesimbra tinham um período máximo de exploração de 15 anos, contados a partir da entrada em vigor do plano de pormenor da zona sul da mata, onde está precisamente fixado esse prazo de exploração. Portanto, vejamos, o plano de pormenor entrou em vigor em abril de 2008, o que significa que as explorações de areia só podiam ser exploradas, e passa a redundância, até abril de 2023. A nossa equipa teve acesso a uma carta dirigida ao presidente da autarquia, através da qual a gerência da empresa proprietária destes locais de exploração propõe uma alteração ao regulamento do plano de pormenor para estender esta limitação temporal das explorações de areia, colocando esse prazo dependente da aprovação do empreendimento turístico para esta zona. E com que motivos? Pronto, as motivações são a ideia de que, se as duas explorações em causa forem encerradas cumprindo o prazo, ou seja, antes de retirar a totalidade da reserva, não existirá sustentabilidade económica para preservar aquele espaço agroflorestal. Portanto, colocará em causa a atividade destas empresas que, depois de explorarem, acabam por reabilitar a zona. A minha pergunta era, tendo em conta que o prazo acabou em abril de 2023, há este pedido para alterar o plano. Se for eleita, qual é a sua posição relativamente a esta questão? Eu não sei se percebi muito bem o que me disseste. O que tu me estás a dizer é que, de uma forma educada,
fizeram uma espécie de chantagem a dizer que onde se aumentam o tempo ou aquilo fica ao abandono? Bom, eu não posso fazer essa interpretação. A carta é muito extensa, explica os benefícios, tenta dizer ou tenta levar a acreditar que se for cumprido o prazo, os próprios objetivos do plano de pormenor de desenvolvimento sustentável podem ficar para trás, no sentido em que Então, quando o sem plano foi criado, não foi bem criado. É isso. é esse, pelo menos, o ponto de vista. Novamente. Teria que ver. Repara, é que nós quando fazes perguntas tão específicas como essas, eu não te posso dizer sim senhora prolongava ou não senhora não prolongava. Nunca nada é tão preto no branco, ok? Ponto 1, o plano foi bem estudado, porque supostamente se cumprir o prazo, porque é que fica a faltar a parte da sustentabilidade? O que é que aconteceu para isso não ser cumprido? Ponto 2, isso soa-me, pode ser uma carta muito grande, mas o discurso soa-me um bocadinho a chantagem de mercado, ok? E sempre que há chantagem no mercado, há quase sempre ali algum tipo de lobby por trás. Portanto, eu não te sei responder a isso sem ler a Mas a sua carta. posição mais abstrata sobre a exploração de areias e inertes no Conselho deve ser uma atividade para continuar? Qual é a posição do LIVRE sobre este tipo de explorações? Tudo o que não mete em causa o ecossistema e que faça sentido, a priori, não temos nada contra. Mas, volto a repetir, que razão é que se o prazo for cumprido, a sustentabilidade é colocada em causa? Porque é que foi pedido esse prazo? Quais foram as justificações? Ou seja, não há uma resposta genérica. Uhum. Desculpa. Tudo bem, tudo bem. Vamos falar dos esgotos e da recolha de lixo. Acha que as infraestruturas de abastecimento de água, a rede de esgotos, a recolha de lixo estão preparadas para o previsível aumento da pressão turística sobre o nosso território? Eu penso que não. E, por exemplo, neste caso, em Sesimbra, tivemos neste verão a Praia do Ouro interdita a banhos devido à presença de valores superiores aos limites legalmente estabelecidos da bactéria E. coli. Ficou esclarecida sobre esta situação e como é que avalia a atuação da Câmara Municipal perante este incidente, se assim o podemos chamar? Há várias situações que se tem que ter em conta quando existe um maior fluxo de pessoas a determinados locais. Okay? Nós sabemos que Sesimbra é um ponto muito grande de turismo, que atrai muita gente no verão. Não consigo compreender como é que não é feito um investimento no sentido de prevenir determinadas situações. Em termos de esgotos, Sesimbra tem muito que se lhe diga. Nós ainda temos várias casas do Conselho que estão à base de fossas céticas, ainda há uma grande parte que ainda não chegou lá à rede de esgotos. E relativamente a esta questão da Praia do Ouro, como ficou esclarecida sobre esta situação? O que é que achou da atuação da Câmara Municipal? Eu achei que a Câmara Municipal tentou-se absolver, devido, não no sentido de não assumir nenhuma responsabilidade, que assumiu quanto baste, mas direcionando muito para ter sido um fluxo excessivo de turismo, que novamente é previsível. Portanto, consegue perfeitamente de um ano para o outro ter uma previsibilidade, a não ser que aconteça outro Covid ou uma Eles situação. falavam sobretudo de uma suposta descarga de peixe no Porto de Pesca que terá trazido dificuldades à ETAR, mas para já Certo, há poucas informações sobre isso. pois, transparência. Vamos passar para a saúde. Faltam médicos nas unidades de saúde familiar do Conselho. No caso do Castelo, a unidade de saúde está localizada num lugar de difícil acesso, sobretudo para a população mais idosa, e depois das 20 horas as respostas de saúde deixam de existir no Conselho. Que propostas têm para dar mais segurança à população de Sesimbra no acesso aos cuidados de saúde? Eu ficaria feliz se isso fosse um problema que fosse só de Sesimbra, infelizmente. Mas não é. O que o livro pode propor em termos de Sesimbra é, para além de, juntamente com as políticas de habitação que eu falei há bocadinho, de termos
bolsas para o arrendamento mais acessível para trabalhadores essenciais, que se inclui também médicos, enfermeiros e administrativos de centros de saúde. Isto poderia atrair mais pessoas para cá e de maneira a podermos ter horários mais alargados nos centros de saúde. Fora isso, nós propomos a criação de unidades móveis de saúde, exatamente para essas pessoas que têm mais dificuldade em locomoção, que têm dificuldade em conseguir aceder, como já existem por vezes aqueles rastreios auditivos. E acha que isso seria compatível com o orçamento da Câmara sem grandes problemas, é isso? Não digo sem grandes problemas, o que eu estou a dizer é que é tudo uma questão de gestão de prioridades. Tem mais alguma coisa a dizer sobre a saúde? Podemos passar para a cultura. Dizer sobre a saúde, mas depois não temos tempo. Vamos passar para a cultura. No debate sobre a cultura que aconteceu aqui no Grêmio, ouvimos muitas queixas de municípios, sobretudo da freguesia da Quinta do Conde, que nos diziam que faltam espaços de cultura para as mais diferentes formas de arte e que sem eles a população tem mais dificuldade em criar comunidade, em identificar-se com o lugar onde mora. Que soluções tem o LIVRE para dar mais vida cultural ao concelho? As soluções que o LIVRE tem é sempre aquelas que eu tenho estado a bater desde o início, que é ouvir as pessoas. Portanto, que tipo de soluções é que as pessoas necessitam na Quinta do Conde? De certeza que aquilo que a população nos vai dizer na Quinta do Conde é diferente do que a população do Castelo nos vai dizer, mas sempre nos vai dizer. Portanto, foi lá criado um auditório e eu sei que o Sr. Presidente já falou que há uma segunda e uma terceira parte a serem construídas, eventualmente, mas neste momento estamos a falar de um auditório que tem 200 lugares para a maior freguesia do concelho. Não faz sentido. Não tem absolutamente cabimento nenhum. No vai, não vai, de criar, não criar, porque é que as pessoas da Quinta do Conde não vão ter transportes, por exemplo, noturnos, para acederem a outras atividades culturais noutras zonas do concelho? Não têm que ficar restritas à Quinta do Conde. Não estou a dizer que não se deva criar mais coisas na Quinta do Conde, mas também podemos dar acesso às pessoas da Quinta do Conde a outras do concelho e vice-versa, porque está tudo muito centralizado, a cultura está muito centralizada em Sesimbra e temos que a descentralizar, partilhar. Segundo o portal do associativismo, há mais de 100 associações no concelho de Sesimbra. Que papel deve ter a Câmara Municipal nas atividades destas associações culturais, desportivas e de vários fins? A começar deve conhecê-las e recebê-las. Eu pergunto muitas vezes porque é que a Câmara Municipal não tem dias específicos para receber instituições desse género. Porque é que não cria planos específicos com as associações que existem no Conselho? Porque tudo passa por trabalharmos em conjunto. E as associações, regra geral, tal como a Junta de Freguesia, são aqueles que estão mais próximos da população onde estão. Portanto, a autarquia, para tomar determinadas decisões, tem que falar com as pessoas. E muitas vezes não, é praticamente impossível conseguirmos andar na rua e falarmos com toda a gente. As pessoas vão ter pontos de vista diferentes. Mas as associações, cada uma dentro do seu âmbito, conseguem ter uma visão muito geral. Mas acha que há dificuldade das associações falarem com a autarquia? Eu acabei de falar há pouco, tentei criar um plano para a educação e não consegui. A distribuição de apoios a estas associações tem sido suficientemente transparente? E que formas é que podem ser encontradas para tornar todo o processo transparente? Que eu saiba, as contas públicas deviam estar públicas. E não estão, é isso? Estão, mas não estão os critérios de atribuição, não estão os critérios, não está tudo muito descrito. A questão é, se tu tiveres uma associação e quiseres pedir um apoio à autarquia, como é que o fazes? Acha que é difícil e, portanto, deve ser? Eu acho que há uma falha de comunicação entre a autarquia e as associações. Não estou a dizer que quem não tenha já essa relação estabelecida não consiga manter. Estou a dizer que quem a queira estabelecer torna-se complicado. Eu posso falar em termos da Quinta do Conde que muitos dos projetos que nós avançámos com a Impacto Educa, tínhamos aprovação da freguesia e muito apoio da parte da freguesia, mas nunca os avançámos porque a freguesia não teve uma resposta da Câmara para a aprovação. Muito bem. Vamos falar da ação social. A taxa de privação material e social da Península de Setúbal é a maior em Portugal continental, 12,9%. Que propostas tem o LIVRE para combater a pobreza no concelho? Para além daquilo que já falámos
sobre a habitação, mas Sobre a habitação, sobre a educação, sobre a literacia, sobre a falta de emprego, sobre a falta de transportes públicos. Como é que, tendo tu tantas falhas em tantas frentes, não consegues falar, não consegues perguntar como é que combatemos a pobreza? Não combatemos. A pobreza não é algo que dê para olhar e colocar um penso rápido. A pobreza trabalha-se. O que nós queremos fazer é acabar com a pobreza hereditária. Okay? Queremos empoderar as pessoas, queremos que as famílias possam melhorar. Portanto, quando nós não temos uma habitação condigna, quando nós não temos transportes públicos para as pessoas poderem deslocar, quando nós não temos educação em condições, quando nós não temos creches para poderem ficar com os filhos, para os pais poderem trabalhar, quando os ordenados são precários, quando o custo de vida é baseado no turismo, quando esse mesmo turismo é sazonal, quando temos todos estes pontos para resolver, como é que tu queres que eu salte para a pobreza? o, falemos, estamos quase a terminar os nossos temas. No que diz respeito aos serviços municipais, às condições dos trabalhadores da Câmara e à própria orgânica de funcionamento do maior empregador do Conselho, que propostas é que tem? O que é que pode ser mudado? O que é que acha que está errado na forma de funcionamento da Câmara Municipal, dos serviços municipais? Ui, essa é difícil, essa é tramada. Eu acho que posso estar errado em termos de. Isto talvez seja uma crítica Ou o em que é que termos. pode ser melhorado? Isto Então, talvez seja uma crítica em termos de função pública no geral, ok? Porque acaba por sofrer um bocadinho, imagina quem está na autarquia, técnicos ou pessoas eleitas acabam por estar um bocadinho sobre a alçada da função pública, um bocadinho não, estão sobre a alçada da função pública. E há coisas às quais a autarquia não pode mexer. Mas há coisas que nós gostaríamos de implementar, nomeadamente, volto a referir, as formações, okay? A avaliação qualitativa do desempenho, não quantitativa, não é? Porque uma avaliação não deve ser quantitativa, não no sentido de valores, mas no sentido da qualidade do trabalho das pessoas. Perceber se determinados departamentos fazem sentido isolados, fazem sentido trabalhar em equipa. Toda a estrutura tem que se adaptar ao Conselho, não é o Conselho que se tem que adaptar à estrutura. A Câmara Municipal perdão, o Conselho de Sesimbra mudou muito nos últimos 10 anos, mudou completamente. Tudo no contexto das pessoas, tipo de vida, tudo mudou, até o próprio turismo mudou. Portanto, se o Conselho mudou, a Câmara tem que se adaptar a este Conselho. Não pode continuar a trabalhar da mesma maneira que trabalhava há 5 ou há 10 anos atrás. Como último tema temos a segurança. O crime de violência doméstica é o mais participado em Portugal e Sesimbra não está, infelizmente, imune a este flagelo social. O ódio contra as mulheres é cada vez mais normalizado online, entre os jovens, com muitos deles a apreciarem figuras da chamada manosfera que adotam um discurso misógino que defende a subalternização das mulheres. Como é que podemos combater a normalização destes discursos que colocam em causa a segurança, sobretudo, das mulheres? Educação, empoderamento da mulher, empoderamento do homem. Há uma coisa, O que é que a isto, autarquia pode fazer a nesse âmbito? autarquia tem que aumentar o nível de literacia das pessoas. Nós temos escolaridade obrigatória, mas o que é que acontece? Acontece que uma grande parte dos jovens que estão nessas machosferas são jovens. Muitos deles têm 12º, cursos superiores, portanto não é uma questão de educação formal, é uma questão de educação não formal, é uma questão de literacia, é uma questão de respeito, de cidadania. A autarquia tem que se envolver mais com as pessoas as quais vivem cá. Uma das formas de fazer isso é através de campanhas de sensibilização, porque de outra maneira nós não conseguimos combater. Da mesma maneira que tentámos combater muitas vezes o capacitismo, como é que nós combatemos o capacitismo? Dando voz às pessoas com deficiência. Como é que nós combatemos o machismo? Dando voz às mulheres e aos homens que sofrem pelo machismo. Porque não são só as mulheres que sofrem devido ao machismo. A mesma coisa com todo este movimento que está a acontecer agora. Nós temos jovens que não têm literacia digital, que absorvem informações que lhes são dadas na internet
isto não é uma questão que a autarquia sozinha possa mexer. A autarquia tem que trabalhar em conjunto com a população, tem que criar ações de sensibilização e de literacia, porque muita desta machosfera vem exatamente dos avós que batiam nas avós, dos pais que continuam a bater nas mães ou nos filhos e acharem normal. Não é fora do normal tu ouvires dizer uma coisa tão simples como um miúdo que leva uma chapada num supermercado. É educação. O que é aquilo é educação? Não é violência. Se, se o meu marido me der uma chapada, ele pode alegar que é educação. Analisámos, vamos terminar, mas antes disso vamos falar um pouco das listas. Analisámos todas as listas candidatas e no caso do LIVRE, no caso do LIVRE, todas as pessoas candidatas à Câmara Municipal concorrem também à Assembleia, Menos eu. menos a Karina, Tu não, também. concorre Tu também. também. Esquece, estava a falar da junta. Concorre também à Assembleia Municipal e pelo menos a uma das Assembleias de Freguesia. Ainda que os lugares na lista sejam diferentes, o que é que explica tantas candidaturas em triplicado no fundo? Explica que, na realidade, nós no LIVRE trabalhamos todos como equipa. Okay? Nós temos as primárias para elegermos quem é a cabeça de lista de cada uma dos postos, mas na realidade toda a equipa quer trabalhar para o mesmo e confiamos muito numa equipa formada. Toda esta lista que se inscreveu, ela inscreveu-se exatamente porque estamos todos dentro do mesmo parâmetro e queremos todos cumprir os mesmos objetivos, independentemente se entra só o Henrique para a Assembleia, se entra só eu para a Câmara, se entra a Carla para o Castelo ou o Flávio para a Quinta do Conde, não interessa. Mas todos são uma equipa e todos estamos no mesmo barco. Neste caso foi o grupo de pessoas que mais se uniu dentro dos planos que eram para ser criados e que mais coesão deu ao nosso plano para Sesimbra. Ainda sobre as listas, qualidade em vez de quantidade. ainda sobre as listas, nas listas do LIVRE à Assembleia Municipal e à Assembleia de Freguesia da Quinta do Conde, nota-se também uma forte representação de pessoas que não vivem no Concelho de Sesimbra, sendo essa presença maioritária no caso da lista à Freguesia da Quinta do Conde, onde 58% das pessoas candidatas à Quinta do Conde não residem no Concelho. Qual é a ligação destas pessoas a Sesimbra e porque é que fazem parte da lista do LIVRE? Podem não residir, mas ou nasceram, ou foram criadas, ou têm fortes ligações a Sesimbra. Ok? Imagina, era aquilo que eu estava a dizer há pouco, eu na prática só estou há 4 anos em Sesimbra, na prática. Na teoria, eu sempre tive contacto com Sesimbra. Portanto, se eu tivesse que me candidatar a Sesimbra, estando a viver, por exemplo, em Corroios, poderia fazer mais sentido eu candidatar-me a Sesimbra do que a Corroios, porque era uma zona onde eu passava mais e conhecia melhor. Bem, todas as pessoas, elas têm uma ligação forte a Sesimbra. Muito bem. Mesmo para terminar, há uma probabilidade muito alta de o Chega vencer a autarquia. O Jornal Expresso coloca até Sesimbra em 11º lugar no top nacional dos concelhos em que é mais provável a direita radical populista vencer. Pelo país fora, nestas autárquicas, há coligações do LIVRE, seja com o PS ou com o Bloco. Numas eleições tão competitivas, não teme que a candidatura individual do LIVRE, sem qualquer aliança política, facilite a vitória do Chega numas eleições em que se ganha por um e se perde por outro? Okay? E como é que correu Só este para, processo? só para explicar aqui que se o Chega a ganhar, não foi porque a esquerda se uniu, foi porque a população decidiu que preferia dar o voto à direita radical. É mais depressa move-se um grupo de pessoas pelo preconceito do que pela razão. Dito isto, nós fizemos várias propostas para coligações, porque o LIVRE acredita numa esquerda progressista e democrática unida. Nós acreditamos que a esquerda tem que trabalhar em conjunto. Aliás, independentemente de nos estarmos a candidatar de forma isolada, não fechamos portas a trabalho com a esquerda, que esta se mantenha uns valores consideráveis. E porquê é que isso não aconteceu? Foram vários os motivos, principalmente motivos alheios às próprias pessoas dos concelhos. O LIVRE é muito autónomo em termos de coligações. Claro que temos sempre que pedir uma autorização, depois não é bem uma autorização, é tipo um parecer quando decidimos fazer coligações. Mas nem todos os partidos se regem da mesma maneira que nós. Ou seja, nem todos os partidos têm autonomia
para fazerem coligações que eles decidam que sejam mais benéficas para o seu concelho. E foi o que aconteceu, foi que na maioria das vezes havia interesse das partes, mas houve outros entraves que não permitiram que a coligação fosse para a frente. Com quem é que houve esses contactos? Se pode. Toda a esquerda. Muito bem. Obrigado, Karina.